Olá a todos e a todas, bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Sala dos Professores. Aqui quem vos fala é o Daniel, como sempre, né, dentro desse programa. Eu sou o locutor, responsável e fundador do Conexão História Podcasts. Hoje eu tenho uma convidada especialíssima, né, a professora Lenice Pazinato, né? Ela é formada em História pela Universidade Federal de Goiás e tem mais de 10 anos de experiência na rede estadual de educação lá do Goiás. O pessoal do Piqui. A professora Lenice também já teve participações significativas em vários outros programas de iniciação à docência, residência pedagógica, envolvimento com atividades de extensão da universidade dentro da sala de aula. Também a professora ela já atuou nos cursinhos pré-vestibulares do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, o CPMG de Nestório Ribeiro, onde eu conheci a professora, né, lá quando ela dava aula no Nestório em 2019, 2018, na verdade, nem 2019 era, 2018. Teve vários sucessos dentro da sala de aula e suas explanações conjuntas, né, com as coordenações para preparar os estudantes universitários, né, que estariam ali entrando na universidade com as novas percepções e perspectivas dessas avaliações externas, além do Enem, dos vestibulares também, né, que o público de Jataí tem as faculdades particulares ao redor, ali em Rio Verde, Goiânia, que eles também migram para essas universidades. Atualmente ela é professora hoje do Colégio Estadual de Período Integral Serafim de Carvalho. O colégio fica lá perto da Catedral, né, Helenice? Esse colégio? Fica assim. Lá na cidade de Jataí. Professora Helenice, minha amiga, né, de longa data, é um prazer ter você aqui. É um prazer imenso mesmo, é uma honra, porque você é uma das pessoas que me inspiraram a continuar na educação, de ver você trabalhar, de apresentar diversas formas. E é sobre essas formas que nós vamos conversar aqui hoje. Se você quiser falar alguma coisa para o nosso público que está te ouvindo, a hora é agora. Olá a todos e a todas. A satisfação é minha, Daniel. A honra é toda minha de estar participando desse seu projeto. Fico muito honrada. E eu acredito muito na educação, né? A minha luta já há quase 20 anos na sala de aula, né? Com diploma, são já 14 anos e sem diploma, 7. Então, é uma honra gigante estar participando e estar dividindo um pouquinho do meu conhecimento com você. Então vamos lá, né? Vamos entrar na centralidade dessas entrevistas. E assim, partiremos da perspectiva do próprio projeto, né? Que é a questão principal da formação de professores, desses novos professores, desses professores que já estão mencionando há muito tempo, como a secretaria, as escolas participam e fazem formação de professores em relação a temáticas importantíssimas para nós, quanto docentes, que cada vez mais nós estamos sendo requisitados, né, a tomar posição dentro da sala de aula, a falar sobre. E nesse intuito, esse episódio a gente vai dialogar sobre esse caráter humano, né, que tem que ser refletido dentro da sala de aula. E baseado nisso, essas formações, sim, né, dentro das suas formações, tanto básica para ser professora, quanto nessas formações extras da escola, da secretaria, ou pós-graduações pagas que você fez, você já experimentou narrativas de uma história decolonial ou que trabalhe de forma mais específica e melhor as perspectivas dos povos nativos e africanos que viveram aqui no Brasil durante o nosso período colonial? Então, na faculdade, a gente tem uma teoria totalmente diferente da realidade da escola. Então, quando a gente chega na escola, já vem uma programação de conteúdos que a gente tem que seguir.
Quando nós falamos da colonização dos povos nativos, é fundamental porque o Enem pega de base. É raro não ter um Enem que não fale, né, da colonização do Brasil, é fundamental. Mas dentro da escola, essa parte de colonização é muito restrita, né? Principalmente aí aos terceiros anos, que vai em busca do Enem. Então, a gente tem que fazer toda uma, como que eu diria, uma conectividade, né, para estar colocando esses conteúdos, né? Casando, né, entre aspas, aí, esses conteúdos. Na formação da especialização, né, fala-se muito, né, trabalha-se muito, principalmente com a importância da formação do povo brasileiro, né, retratando aí os indígenas, retratando os escravos africanos e tudo mais. Mas eu sinto muita falta, Daniel, na escola, de ter esse espaço maior para se falar, para debater dentro da sala de aula. Para você ter uma noção, não sei como que é o currículo, né? Aí, mas aqui são vários conteúdos que eles colocam no bimestre, né? Então, a SEDUC aqui de Goiás, ela coloca vários conteúdos para a gente estar trabalhando, um exemplo, no primeiro bimestre. Às vezes, não dará tempo de trabalhar todos, porque a sala de aula é muito diversificada, acontece vários acontecimentos dentro da escola, né? Então, assim, às vezes, o nosso tempo é muito curto. Então, assim, o que eu faço como professora? Eu pego os tópicos principais, não que todos não sejam, mas eu vou naquele que é a base para o aluno ter. Eu falo muito em sala de aula que história, eu comparo muito com matemática, porque se eles não souberem o básico de matemática, eles não conseguem ir para frente. História é a mesma coisa, se eles não souberem o básico da história, né, eles não conseguem entender, porque história não decora, história aprende. E se a gente não aprender o linear, como que aconteceram os fatos, né, e trazer esses fatos para a realidade, eles vão se perder muito. Eu falo demais? Não, pode ficar tranquila em relação a falar, Helenice. Nós estamos aqui justamente para falar, para conversar, para dar esse espaço para você também apresentar suas próprias frustrações, caso você tenha, né? E é um espaço, como o próprio nome do programa já fala, né? É a sala dos professores, é o lugar onde a gente tem que conversar sobre isso. E partindo dessa perspectiva, né? Nós temos duas leis, né? Que é a Lei 10.639 e a inclusão dessa lei em 2008, que define o ensino e a cultura a cultura afro-brasileira e a cultura indígena, né, no currículo escolar, de forma que se trabalhe dentro da escola, não somente em história, mas em todos os assuntos referentes a humanidades, principalmente, a cultura e as dimensões afro e indígena, né? E aí é onde entra a pergunta central. A Secretaria de Educação, a SEDUC, ela faz iniciativas, promove iniciativas que visem esse diálogo fora, assim, fora do currículo, né? Porque é a base que eles têm do currículo. E quando permitem, é fora do dia 20 de novembro, por exemplo, ou do dia do índio, né? Que o do indígena, a gente tem que corrigir esse termo, né? Se trabalha? Pergunta maravilhosa, Daniel. Então, trabalha sim. Depois de um tempo, né, que eu estava falando que a escola era muito restrita, né, o professor tem que trabalhar esse ou aquele conteúdo. Vou te dar um exemplo desse ano. Esse ano, lá na escola, nós estamos trabalhando a semana inteira falando dos povos indígenas. Lá na escola, nós temos 10 indígenas que fazem parte do grupo escolar. Nós temos professor de apoio e temos alunos. Então, assim, essa experiência que eu não tinha vivido ainda em outras escolas, né, de ter
ali o indígena presente, como foi gratificante para mim. Essa troca de cultura, né, na prática em si, não somente na teoria, está sendo muito gratificante para mim e para os meus alunos. Os meninos estão aprendendo a linguagem deles, né? Estão entendendo melhor esse universo, né? Que ficou na história, como que eu diria, silenciado. Nós tivemos uma aluna do curso de Direito, ela é indígena, e ela deu uma entrevista maravilhosa para a gente. E ela estava questionando que a vaga para o indígena aqui na nossa cidade foi uma vaga para direito, só uma. Aí ela estava questionando quantas vagas tem para os outros alunos, né? Então, como que eu diria, essa lacuna que ainda tem, né? Ainda prejudica muito eles a quererem ir além só do ensino fundamental, ensino médio. Ela estava relatando que a irmã dela também queria muito fazer, mas não conseguiu. As notas são muito baixas, né? Porque ela na aldeia, eles aprendem o básico, né? Então, eles não têm cursinho, eles não têm como que eu diria, uma orientação melhor para o Enem, né? Porque os nossos alunos, eles têm toda essa orientação para o Enem. E eles não têm, infelizmente, essa oportunidade, né, de se prepararem melhor. Então, assim, quando a Seduc abre essa porta, quando ela abriu essa porta, foi maravilhoso, né? Que até então a educação falava-se muito, né? Mas na prática em si quase não tinha, né? Essa diversidade de estar relatando. E agora, que passou tantos anos, como que estão esses indígenas, né? Como que ficou essa questão das oportunidades? Pegar um aluno de escola pública com um aluno de escola particular antes era crueldade, né? A base do particular era bem maior do que a da pública. Hoje eu vejo que a escola pública cresceu muito, mas muito. Cresceu em melhorias de sala de aula, cresceu, como que eu diria, ainda precisa melhorar muito, mas teve esse crescimento. Os professores mais qualificados, né? Que nem eu te falei, 7 anos eu trabalhei sem um diploma, e hoje o professor tem que ter o diploma para ir para a sala de aula, ele tem que estar fazendo cursos preparatórios. Claro que a gente ganha uma bonificação aqui em Goiás, né? E isso faz com que a gente queira fazer também esses cursos, não fique, né, no comodismo do dia a dia. Então, assim, eu vejo que a educação aqui em Goiás, ela priorizou investimentos tanto na escola como para o professor. E vejo também que essa abertura que está começando a dar, né, para esses assuntos em sala de aula é fundamental. Porque não adianta o Brasil ficar falando, que nem você questionou, somente no Dia do Indígena, somente no Dia da Consciência Negra e os outros dias. Por que a gente não fala? Por que a gente não comenta? Porque não se tem projetos, né? Então, a nossa escola, ela é muito, como que eu diria, abrangente nesse aspecto. Ela dá essa liberdade para a gente estar falando, mas é que nem eu te falei, a gente ainda tem que fazer, né, esse viés, esse casamento com o conteúdo para não sair fora. Mas eu acredito que a educação está indo pelo caminho certo. Eu acredito em Eu acho, melhoria mais um eu tempo. acho interessante, Helenice. Tá me ouvindo? Estou sim. E eu acho interessante que assim, né? Você agora está tendo uma inserção, literalmente, né? Desses aspectos culturais e tendo que trabalhar com os alunos que não são indígenas, né? Para que eles não cometam etnocentrismo em querer impor a sua própria cultura a eles. Porque é esse o propósito realmente, né?
da educação histórica, da consciência histórica, da representação cultural dentro da sala de aula, né, que cada um vem com um contexto diferente, de uma sociedade, de uma sociedade diferente, né, núcleos familiares diferentes, e estão dentro do mesmo espaço. E as escolas trabalham de forma, cada um, independente, né? E aí onde entra a próxima pergunta, que a gente falou a respeito da SEDUC, né? Agora vamos centralizar aí os olhares sobre a coordenação e a direção da escola, que tem uma certa liberdade também em relação ao seu próprio calendário escolar. A SEDUC controla, mas eles também têm uma autonomia de pensar atividades fora somente do calendário escolar. Tem essas incursões, né, também dentro da escola, por meio da coordenação, né? Vamos fazer um projeto interdisciplinar entre história e geografia para falar sobre isso. Fora do eixo, né, que nem eu falei, fora do eixo 20 de novembro. Tem sim. Ainda bem que tem, né? No ano passado, vou dar um exemplo do ano passado. No ano passado, nós tivemos a parceria História, Psicologia e Direito. E nós levamos para a sala de aula um projeto maravilhoso. Ou saudade daquele projeto. Eu até quero fazê-lo novamente, né? Mas é questão de tempo que ainda não tive, que vem aí as Olimpíadas de História, e eu estou batendo recorde aqui. Nós estamos já com 117 alunos inscritos, né? O ano passado lá na escola foram 6 e esse ano 117. Então, a correria, mas passando as Olimpíadas, vou correr atrás desse outro projeto que foi maravilhoso. Por quê? Porque eles levaram para a escola a parte do direito penal, né? Principalmente aí relatando, como que eu diria, tudo que a gente faz nessa vida, né, tem o lado bom e o lado negativo, e tem as punições para tudo isso. Então, eles levaram para os meninos, né, a parte do direito mostrando as punições, né, cabíveis à lei, com xenofobia, né, com racismo, com preconceito, com a aceitação do outro. E a parte da psicologia veio mostrando o viés a ser trabalhado, o psicológico, né? Nós estávamos falando dessa inserção do índio, né? Lá na escola, os meninos, eles acolheram eles, então, renegaram de forma alguma. Mas se a gente parar para pensar, quantas escolas que deveriam de fazer isso e não fazem, né? Aqui em Jataí são tantas escolas, né? Então, precisa ter esse trabalho. Não se tem ou se não tem a presença do indígena, mas que leve para o aluno a importância dessa troca de cultura, né? Porque, Daniel, nós estamos vivendo dias onde os valores, os princípios, né? A moral, então são, como que eu diria, colocações que estão ficando de lado. Isso é muito perigoso na educação. Eu falo muito que a liberdade é maravilhosa, mas a liberdade, ela é muito perigosa. Se a gente não souber por onde ir, que caminhos percorrer, né? É claro que a liberdade hoje de se expressar é maravilhosa, mas a gente tem que tê-la, mas não deixar que ela passe das barreiras do eu. Porque se eu falo o que eu quero, eu vou ouvir o que eu quero. Se eu machuco alguém, eu vou ser machucada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a fala. Eu sinto também que a fala se tornou hoje primordial, porque depois da pandemia nós estamos tendo na escola pessoas, alunos, né, colegas, aonde como que eu diria, a falta de paciência, vamos colocar assim, o nervosismo, ficou muito abrangente. Hoje a gente quase não escuta o outro, né? A gente defende o nosso ponto de vista e o outro é o outro, muitas das vezes. Então é preciso a gente se colocar no lugar do outro. A violência está gigantesca dentro das escolas,
qualquer coisinha é um problemão, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a fala, e o professor precisa, sim. Eu sei que muitos profissionais falam assim, a gente é cobrado muito, nós somos cobrados muito, né? Mas a gente precisa entender que na sala de aula a autoridade maior é o professor. E se a gente perder o norte, né, acabou. Quem que vai conseguir, né, manter a ordem, o equilíbrio dentro de uma sala de aula? Então, esses projetos, quando é levado para o aluno, eu penso muito assim, Daniel, que a relação de professor e aluno não é imposição. Eu nunca tive, você já participou comigo, já esteve junto comigo na sala de aula, não é imposição. A gente tem que dialogar com esse aluno, é parceria que a gente precisa. Quanto mais você bate de frente com esse aluno, pior. Não é que não vai ter regras e normas, mas tudo nessa vida eu falo que tem como se falar. A gente tem que aprender como falar, como levar aquela situação, porque muitas das vezes, né, é a falta da palavra certa, né, que ocasiona todos esses problemas. Então, esse projetinho do ano passado, como eu estava falando, foi levado justamente para a turma que eu tinha maior dificuldade, né? Essa dificuldade não é de aprendizado, é a dificuldade dele entender que tem hora para isso ou para aquilo, né? O posicionamento dele, a fala dele. Então, nessa parte, a gente, não só eu, como todos os professores, a sala era muito agitada, né? Então, com esse projeto, eles tiveram voz, eles também falavam, né? Essas rodas de conversas que nós tivemos, nós mostramos como que eu diria, todo o universo aonde as pessoas, né? Como que as pessoas se sentiam, né? Vamos pegar aí os indígenas, como que eles se sentiam dentro dessa civilização que não aceitou durante anos e anos, né? Essa rejeição, achando que lugar de indígena era na aldeia, não era num congresso nacional como nós temos hoje, né? Não era como como nós temos aí no direito, né, advogando e tudo mais. Então, assim, essa conversa que nós tivemos, esse projeto ao andar, ao caminhar, fizeram eles refletir. Mas para isso acontecer, nós tivemos que entrar dentro do mundo deles. Eu acho que um dos segredos da educação, né, é esse. O professor, não é que a gente trabalhe por amor, né? Só por amor, que a gente sabe que a gente precisa da verba, assim, o professor, as pessoas precisam entender que o professor precisa, sim, ser bem remunerado, mas é preciso entender que se o professor não entrar dentro desse mundo do aluno, né, fica muito complicado. E falar que a educação, você vai lá e dá aula porque você recebe X e volta para casa e terminou, a educação não é assim. Nós levamos trabalho para casa, a gente fica pensativo com certas situações de certos alunos. Por mais que a gente fale, vou deixar os problemas na escola, a gente fica com isso, né? O professor que tenta mudar a realidade atual, ele infelizmente, não tem como não afetá-lo. Então, falando isso por mim mesmo, né? Me afeta muito. Então, eu tento separar, né? Mas não tem como. Eu sou humana, né? Eu sinto as coisas e dentro desse se sentir, eu me coloco muito no lugar do meu aluno. Então, eu tento muito ajudá-lo, tentando entender da minha forma, né? Uhum. Mas vai te sobrecarregar, sobrecarrega muito a gente, né? A mente do professor, o professor também precisa de tratamento, também precisa de psicólogo, né? Porque é um mundo que nós estamos vivendo, um mundo novo que nós estamos vivendo, das emoções, dos sentimentos, né? Então, é preciso, antes da gente levar essa teoria para o aluno, a gente entenda ele como ser humano. A partir do momento que a gente entender que ele é um ser humano, porque, infelizmente, né, nós temos profissionais e profissionais. E quando esse caso não é entendido como o ser humano,
é muito complicado lidar com o aluno dentro da sala de aula. Aí, quando você tem esse controle, né, de observar por que fulano está diferente hoje, não é que a gente vai solucionar o problema dele de forma alguma. Eu não entro nas questões pessoais dele, mas eu entro na questão, o que está afetando ele, que está mudando, que não está deixando ele ter esse aprendizado. Eu acho que esse é o papel do professor também, de tentar direcionar um aprendizado melhor, né? Tentar, hoje nós na Integral nós temos a tutoria, nas outras escolas de núcleo comum nós não temos, né? Então, é uma novidade para mim. Então, quando eu fui dividir essa parte de orientação com eles, eu achei maravilhosa, porque eles falavam, oh, professora, eu não estou conseguindo, né? Porque eu não entendo. Mas você não entende o que você não está entendendo? A forma do professor falar? Não estou entendendo a minha forma, né, de ficar concentrado naquela aula. Então, aí a gente busca por outros meios, né? A gente orienta, né? Como ele deve estar estudando em casa, o tempo que ele tem. Os alunos hoje também estão muito voltado para a internet demais, o celular é um grave problema, e tirar o celular do aluno, eu penso que não é a solução. Por quê? Porque a gente precisa do danado do celular para estar ajudando também, para estar dando esse suporte, né? A gente faz pesquisa, o poder da internet hoje é maravilhoso. A gente faz pesquisa que na minha época levaria aí 15 dias para fazer, a gente faz em 45 minutos, né? Numa aula a gente faz essa pesquisa. Então a gente tem que saber lidar, equilibrar tudo isso. Por isso que eu falo os acordos dentro da sala de aula, né? E quando o professor tem esses acordos, essa orientação, e ouve também o seu aluno, a gente tem que ouvir um pouco, não é só a gente impor, eu quero que seja assim, ponto. E o aluno não quer, por que você não quer, né? E tentar orientar ele nisso tudo. Eu penso muito, eu acredito muito, Daniel, que a fala, a conversa, o diálogo, né, é essencial. Se a gente não tiver esse diálogo na educação, o nome já fala, educação. Então, não é imposição, né, o mando você obedece, nunca. A gente tem, sim, que saber lidar com todo esse mundo. Por isso que ser professor não é só o amor à profissão de forma alguma, a capacitação, a orientação, a gente precisa de estar nos qualificando, né, para entender melhor tudo isso. Quando eu olho para o começo da minha profissão e olho agora, né, a profissional que eu sou, que eu me tornei, eu fico pensando, nossa, a gente tinha que sair da faculdade com essa bagagem, porque, olha, cada coisa que eu sofri sem necessidade, né? Mas é isso, eu falo demais. Pode Não, eu falar. tava pensando aqui, gente, é muito lindo a Helenice falar, né, da sua experiência, né, Helenice. Você engata a quinta e vai embora, né? É porque eu vou lembrando assim de toda agonia, porque os meninos, quando eu me coloco no lugar deles, eu sinto assim a agonia que eles têm. Sabe, Daniel, eu defendo muito a escola pública, muito. Porque, infelizmente, tem profissionais que vê a escola pública como se não há mais um ganho de dinheiro, e eu não vejo. Eu vejo como pessoas que estão gritando por ajuda. Eles querem, não é que eles não querem, né? Eles querem, mas eles não sabem o caminho. Nós Verdade. vivemos num mundo com possibilidades demais, então eles estão perdidos, eles estão muito perdidos. E a internet, ao mesmo tempo que ela nos ajuda, ela tira aquele aluno. Ela cria um mundo onde parece que escola não é essencial. Vou te dar um exemplo. No ano passado, não, antes da pandemia, o aluno falava assim: ah, professora, eu quero. Hoje eu não estou afim de estudar, não. Eu vou chegar em casa depois, eu pesquiso na internet. História, só pesquisar na internet, que é tranquilo. Eu falava, professora. E esse aluno sempre saía mal nas provas, mas tudo bem. Quando veio a pandemia, esse mesmo aluno eu peguei lá na frente, peguei lá no terceiro ano, né, tinha as aulas online. Aí a gente orientava para ele pesquisar, como ele estudar. Daniel, eles não conseguiram.
Eles queriam ver o professor, eles queriam a aula, a minha voz, eles queriam ver o meu rosto falando. Aí eu questionei com eles, mas vocês não iam só pesquisar na internet? Professora, mas a gente se perde, principalmente histórica, um turbilhão de informação. A Eles gente iam, tem um eu via, dizer, não entendia nada. a gente tem um dizer agora, Lenice, que é uma infolaxia. Você fica quase afogando em tanta informação, né? E assim, já te cortando assim, desculpa, Vai. mas aproveitando o gancho da pandemia, né, que você já apresentou, é a próxima pergunta, né? O quesito pandemia, na questão da sua formação quanto professora e formação continuada, né? A gente foi bombardeado com 300 formas de dar aula na pandemia. E aí a pergunta é, né, dentro da pandemia, as tecnologias elas foram evidenciadas, mas na nossa formação básica como professor e também na nossa formação continuada como docentes já atuantes, né? A secretaria se preocupou conosco para fazer essas inclusões de tantas plataformas para o ensino básico? Ai, que pergunta maravilhosa. Porque, Daniel, eu vou te contar uma história e para todo mundo. Olha o babado como foi grande. Foi Bota do a dia boca no para a trombone. noite. Foi do dia para a noite. Lá na escola, na outra escola que eu trabalhava, eu sempre tinha a mania de fazer grupos, porque nos grupos, porque o, o material para a história é muito resumido nas escolas, né? Os livros é muito assim, como que eu diria, muito contextualizado e tudo mais. Aí eu tinha mania, né, de mandar pelo WhatsApp para eles, mais resumidinho, né? Hoje o conteúdo que eu não consegui trabalhar na aula eu mandava para eles, então me ajudava muito. E por coincidência, eu tinha todas as turmas, eu tinha WhatsApp, eu tinha grupos de WhatsApp. Quando veio a pandemia, o grupo da escola, que foi do dia para a noite, a diretora no outro dia falou, gente, e agora a gente precisa criar grupos de WhatsApp, porque a escola não tinha, as escolas não tinham grupo de WhatsApp de aluno. E ela falou, gente, eu quero que vocês me deem luz, como que a gente vai fazer? A gente pede para esses alunos deixar folhas da escola, como que eu entro em contato? Tem aluno que morava na fazenda, que vinha estudar aqui, e eu ouvindo, né? Na época que eu fiz, eu fui muito criticada, porque falava, olha, você é doida de fazer grupo com aluno, né? Tem Deixa o que seu haver uma WhatsApp separação, né? pessoal só para você, certo? Porque eu sempre fui assim, aquela professora que eu gosto de fazer. Eu não sou de quadro e parede. Eu sou aquela professora meia doidinha, né? Então eu fui muito bombardeada. E vendo a agonia, deixei todo mundo falar, levantei a mãozinha e falei assim: olha, eu tenho todos os grupos, né? Então, assim, a diretora me agradeceu muito, a coordenação, não acredita nisso. Falei, então coloca a gente no grupo, a gente está orientando os meninos, né? Aí eu coloquei elas no grupo, elas foram orientando, e aí foram criando os grupos da escola, que até então não tinha. E quando veio esses grupos, né, veio também um bombardeio assim, planilhas, Daniel. Eu não sou leiga na internet, mas essas planilhas a gente nunca teve a curiosidade, né? Olha como o professor é testado, de fazer essas planilhas, de viver dessas planilhas. Lá fui Agora eu você com essas entende. Aí planilhas. nessas horas tem um monte de gente que fala assim: cadê o Daniel nessas horas quando eu preciso? E você acredita que eu pensei em você, que você me salvava tanto, né? Lá no sétimo dia, lembrei, cadê? Eu, por Deus, lembrei mesmo, né? Você e os outros anos que me ajudavam tanto. Eu pensei, cadê esse povo, meu Deus? Lá fui eu. E assim, era uma pressão, foi uma tortura no começo, mas uma tortura que quando eu lembro, eu fico, como consegui superar tudo isso? Teve um dia que eu falei assim, eu vou desistir, eu não dou conta. Eu não dou conta, eu caí em choro. Eu falei, eu não vou desistir, não vou conseguir, não vou. Não entendi aquilo. Ah, coloca planilha tal, faz planilha tal, tem que ter por qual data, né? Planilha tal.
E foi me dando uma angústia e uma agonia, o tempo era curto, sabe? Aí teve um dia na sala de aula assim, virtual, né, eu falando com os meninos, eu falei dessa agonia. Eu falei assim, olha, gente, eu não tô conseguindo, porque eles estavam falando também que eles também não estavam conseguindo, eu mostrei minha angústia. E aí eu pensei assim, né, eles vão rir da minha cara e tudo mais. Essa professora que não sabe essa tecnologia. E em vez não, Daniel, eu tive uma ajuda, eu tive um suporte muito grande dos meus alunos. Então, no off, aí, eles me mandaram, professor, fizeram um vídeo, sabe? Eu me emociono, porque a aluna é como filho para mim é. Então, eles me ajudaram muito, porque eu pensei em desistir. Aliás, várias vezes a gente pensa em desistir, mas na época da pandemia, pela primeira vez eu falei, agora chega, não dou conta, eu quero sala de aula, eu quero contato, eu preciso do meu aluno, do mesmo jeito que eles também queriam a gente. Então, é por isso que eu falo que sala de aula é uma relação além. Só quem vive, só professor e aluno sabe dessa relação, né? Quando a gente fala que a gente se preocupa com eles, a gente se preocupa muito com eles, principalmente com a parte do conhecimento que eles precisam. Então, assim, eu tive uma ajuda dos meus alunos eu tive essa ajuda. Aí a escola também se comoveu, que não foi só eu. Pensa, eu tô com 50, mas a gente tinha também professor de 60, 65. Aí viu a angústia, começaram os vídeos, né, mostrando, explicando, mas eu já tinha esses vídeos por causa dos meus alunos. Mas foi assim, eu gosto de desafios também, eu sou aquela professora que quando a pessoa fala assim, você não vai conseguir, eu falo, eu vou. Ah, você não é capaz, eu falo, eu sou. Eu gosto desse desafio, sabe, Daniel? Eu gosto Uhum. de ser testada. E aí, isso, o que me ajudou na época da pandemia, foram aqueles alunos que eu ficava brigando, que eles ficavam com celular, com não sei o quê, por isso que eu questiono. A gente tem que saber lidar com esse celular, porque ele também é nosso aliado. Ele foi, durante a pandemia, a nossa aliada. Se não fosse as redes sociais, se não fosse o vídeo, como que a gente teria levado essa educação? Tá certo que a educação ficou uma lacuna muito grande. A gente não pode falar que o aprendizado foi o mesmo que presencial, nunca, né? A gente precisa do presencial, a gente precisa do professor, e o professor precisa do aluno, a gente precisa desse contato, é uma troca. Mas foi o que aliviou aí uns 60%, porque o prejuízo podia ser maior na educação. Então, a gente sabe que eles também são parceiros nossos. Por isso que eu falo para quem está formando aí para ser professor, a gente tem que ter a teoria, sim, é essencial, a gente tem que saber. Mas, acima de tudo, nós somos seres humanos. E a gente precisa de levar isso para a sala de aula. A gente precisa saber ou tentar entender. A gente não vai acertar sempre. Eu não sou uma professora que eu acerto sempre. Eu tenho meus defeitos também, e muitos, que são vários, né? Mas dentro dos meus defeitos, eu tento achar soluções ou caminhos, né? Ou um pouquinho do que eu puder contribuir para eles. Eu acho crueldade o professor soltar da mão do aluno e falar, se vira. Nunca que eu vou falar isso para um aluno meu, jamais. Eu falo muito para eles, se eu não posso ajudar, eu também não vou jogar eles no buraco, de forma alguma. Então, eu acho que a educação tem solução, né? A formação que está tendo está concentrando muito nesse lado humano, né? Os meus estagiários que eu tive na escola, né? Que terminou o mês passado o estágio deles, eles já estão com esse olhar, né? Que sala de aula é além de só ganhar dinheiro, né? A gente precisa ter um outro olhar. Ser professor não é para qualquer um. Não é. É uma profissão, quem tem em mente, vou ganhar dinheiro, primeiro que não dá tanto assim. Pelo que eu faço, o Estado está em dívida comigo, hein? Não dá tanto dinheiro assim, não. É porque não é também um amor, não é isso. Eu acho que tem pessoas que gostam desse contato, tem que gostar desse contato, tem que gostar de falar, tem que gostar de tentar entender o outro. É um quebra-cabeça a educação, Daniel. É para quem gosta de quebra-cabeça, né? Sim. Mas é isso. Não sei se eu te respondi. Respondeu, sim. Nossa, Lenice, assim, a gente fica. Eu fico feliz quando você compartilha, né, essas vivências.
porque principalmente em relação à pandemia, que foi um caso atípico, né? E na pandemia eu acho que basicamente quase todos os professores disseram assim, eu não sei de tudo. E muitos professores recorreram realmente aos seus próprios alunos para dar esse suporte, né? Não ficaram somente esperando a secretaria ou a escola falar alguma coisa, encaminhar alguns vídeos para poder ensinar, né? E eu acho válido isso. E você está apresentando realmente, assim, né, o passo a passo de como tudo aconteceu, que é uma coisa que às vezes a gente quer esquecer, né? Esse sofrimento, vamos dizer assim. E aí onde entra, né, finalmente, o quesito assunto, né? Assuntos trabalhados nesse pós-pandemia, principalmente, né? Pandemia e pós-pandemia, porque agora a gente tem um público de jovens e adolescentes totalmente diferente do que a gente tinha antes da pandemia. E quesito metodologia e aprendizagem, né? Que eu sei que você é uma pessoa que inventa metodologia. Inventa, Posso discordar? transforma, como diz a lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você faz isso, você transforma as metodologias para que o aluno entenda, né? E assim, eu falo particularmente porque eu acompanhei seus videozinhos postando lá as fotos com... Você vai falar um pouco sobre, mas eu acompanhei, né, um pouco desse caráter seu metodológico. E aí vem a pergunta, né? Dentro da sala de aula, quais principais assuntos que são trabalhados no currículo, eles são de difícil aprendizagem? E, baseado nessas aprendizagens, quais são as metodologias ou a metodologia que você utiliza para que seja mais aproximada para eles entenderem como é que funciona esse assunto? Difícil, né? É muito difícil a nossa vivência dentro da sala de aula. Mas pegando aí a parte Brasil, o aluno tem uma resistência muito grande de falar do Brasil passado, né? Desde a época da colonização, né? Os nossos presidentes, República Velha, né? Getúlio Vargas, JK, ditadura militar. Então, eles questionam muito, professora, para que falar? Já passou, está lá no passado, né? Então, assim, contextualizar tudo isso é muito complicado para mim. Por quê? Quando eu falo dessa história maravilhosa do Brasil, que para mim é maravilhosa, né? Não na questão do sofrimento, mas na questão da resistência do brasileiro, eu tenho que fazer eles voltarem para o presente e mostrar que essa realidade atual, no passado, nós tivemos também essa realidade. E só que no passado foi tratado de uma forma totalmente diferente da de hoje. E com toda essa tecnologia que a gente tem a nosso favor, a gente comete erros piores ainda do passado, entre aspas. Tem certos erros que a gente está cometendo que não deveria cometer mais. Então, eles gostam de falar de guerras, principalmente por causa da violência, né? Que nem eu te falei, depois da pandemia, o aluno ficou muito sensível. Mas quando é assunto de resgate cultural, né? Parece que não tem sentido. E aí a gente entra naquela fala que os valores se perderam muito, né? E trazer isso para eles, trazer com aulas práticas, tem que ser na prática, porque senão só teoria, né? E falando dessas teorias, um ponto que a gente não pode deixar de falar é que antes, Daniel, a gente pegava os slides, era uma grande novidade. O professor trabalhar com imagens, nossa, era... Mas hoje, nem isso chama atenção de certas turmas. Então, diferente não é você trazer uma aula com slides,
O diferente não é você passar um vídeo de uma história em quadrinho para eles, que também não vai chamar atenção. É que nem eu te falei, é preciso que você primeiro conheça cada turma se comporta diferente, né? E trazer para o seu universo. Vou te dar um exemplo da aula de ontem que eu tive. A aula de ontem que eu tive, os meninos, quando nós entramos na parte dos filósofos, né, do iluminismo, das ideias diferenciadas, e eles falavam, esses nomes são muito difíceis no primeiro ano. Esses nomes são complicados demais, professora. Eu falei, como que vocês acham que deveria ser? Deveria ser Maria, João, não sei o quê. Eu falei, mas nós estamos falando da Europa, como é que ia ter esses nomes e tudo mais, né? Aí eles questionaram assim, professora, mas não me entra na cabeça a necessidade de tudo isso. Falei, então vamos fazer o seguinte. Peguei uma caixa de som, coloquei uma musiquinha que eles gostam, que eles que escolhem e tudo mais. Falei, agora vamos fazer de conta que a gente está no passado. A gente está no passado, o tipo de música era esse? Não, professora, que tipo de música que era? Não tem noção. Tinha música? Eu falei, claro que tinha. Aí como que não tinha, né? Aí eu mudei a música, eu coloquei uma minha. Nossa, professora, mas não tem sentido essa música, parece. Eu falei assim, então vamos lá. Vamos nos colocar. Se você não tem a tecnologia de hoje, se você não tem o suporte que eles tinham antes, e eles mesmo assim em busca do conhecimento, eles mesmo assim em busca do diferente, por que vocês não querem ir atrás do diferente, do desconhecido? Né? Aí eu fiz com que eles fizessem paródias. Falei assim, vamos pegar as músicas aí que vocês gostam e vamos colocar essas palavras de história, né? E colocam também os nomes desses filósofos para ver se encaixa. Aí teve uma aluna minha que pegou, como é que lembra? Deixa eu lembrar o nome do filósofo lá que deu certinho. Penso, logo existo, né? Pegando aí Descartes, René Descartes, que a gente estava falando do iluminismo. Aí ela, professora, eu vou pegar essa música e vou falar o seguinte, que o meu cachorrinho fala. Ele existe porque ele fala. Eu falei, mas ele fala, eu entendo tudo o que ele fala. Aí eles começaram, Daniel, o que eu quero mostrar com isso? Eles começaram a se colocar no lugar da época, sabe? E a questionar a fala desses filósofos, a fala da história em si. Por que a história fala tão diferente em um certo tempo e outro com outras palavras, mas é a mesma coisa entre linhas que quer dizer. Né? Aí nós marcamos um piquenique, nós vamos fazer semana que vem esse piquenique, e eles vão apresentar essas paródias. Quero ver essas paródias, como é que vai sair. E aí eu já peguei esse ganchinho dessas paródias, né? Já fiz a minha, que eu sou ótima cantora, né? Maravilhosa. Eles falam, não, professora, pode parar. Não precisa de cantar, a gente canta, que eu sou horrível. Então, assim, nessa aula ficou mais descontraída, né? Aí deu esse tempo, era 2 aulas seguidas, quando é 2 aulas seguidas é maravilhoso. E aí eu já entrei com o contexto da história, né? Questionando aí o pensamento de cada um, aí eles e falando junto, né? Mostrando para ele como que se pronuncia esse nome, né? Aí eles, nossa, professora, sabe que não é tão chato assim? Eu falei, não é chato. Quem te falou que história é chata? Mas achei que a senhora ia ficar só falando disso e disso. Eu só fico falando? Não. Então, assim, a visão deles é que o professor vai chegar, vai passar tarefa, vai passar atividade e vai ficar ali, querendo que eles respondam essa atividade, depois pega a sua bolsa e vai embora. Então, a gente tem que mudar, sim, essa metodologia. E eles ficaram felizes demais, já organizaram aí altas bolodices aí que vão estar levando, bolo de chocolate, pão de queijo, não sei o quê, vou perder o meu regime, eu sei, né? A gente vai ter que comer junto com eles, mas essa interação faz com que eles gostem. Eles não têm que gostar do professor. Eu vi falando para eles, vocês não precisam de gostar de mim. A gente tem que ter o respeito e ter essa interação, né? Ser parceiros, ser colegas.
Exatamente. Quando eu tive os meus professores, Daniel, na escola, tinha um degrauzinho, aonde o professor era acima do aluno, né? O professor só dava em cima, dava aula só em cima daquele degrau. Gente, me incomodava tanto aquele degrau, eu olhava para o professor, a gente ia ter que virar os olhinhos assim, porque ele era muito alto, né? E hoje em dia não, hoje em dia o professor é ali junto com o aluno, tem que ser do lado do aluno, para a gente conseguir minimizar esses graves problemas que ficaram na educação, principalmente a parte psicológica deles, está muito, muito afetada. Não sei É, se eu respondi também. Eu falo que respondeu. E, assim, você já falou da metodologia, né? Mas a Secretaria de Educação, geralmente, ela também, depois da pandemia, ela bombardeou a gente com várias metodologias, né? Sala de aula invertida, metodologias ativas. Você já chegou a trabalhar algumas dentro da sala de aula e se trabalhou, funcionou? Porque tem algumas metodologias que outros colegas, né, já compartilharam, dizendo assim, não, Daniel, não funciona, porque às vezes o tradicional realmente ele funciona, mas a gente precisa modificar de algumas formas. já trabalhei sim, realmente tem umas ali que não tem jeito, não. Mas que não te dei o exemplo de ontem, a partir que eu fiz diferente, mas eu voltei para o meu tradicional, né? Eu cobrei as anotações, mas também precisa de ser textos gigantes, né? Vamos anotar o básico, mas eles têm que anotar, né? Eles têm que anotar as dúvidas deles, a letra da música, quando eles foram fazendo da paródia, né? Eles tinham que estar inserindo também o contexto colocado para a história. Então, assim, o tradicional ainda, né, é preciso em certas ocasiões. Não que a gente só vai fazer o dia diversificado, de forma alguma, mas tem que mudar. Não pode ser arroz e feijão todo dia. A gente tem que mudar. Mas tem que deixar claro para eles que certas coisas é necessário, porque esse decorar que se falava muito que história, né, era uma decoração, era uma decoreba gigante, se ficar só em cima desses livros e desse caderno, fica. Né? Então, tem que trazer para a atualidade. E hoje em dia, como que está, né? Como que é eu, eu faço assim nas minhas aulas, eu vou naquele conteúdo que precisa, né? E aí eu trago ele para o atual, né? E sempre dá para a gente conciliar com alguma coisa atual, sempre. É impossível você falar de um tema da história, né? Que não tenha, ou que não tenha resquícios, que ficou alguma coisa no presente da população. Então, a gente sempre faz essa conexão com eles e deixar eles fazendo parte da história. O aluno precisa reconhecer que ele faz parte da história. Essa história que a gente está escrevendo agora, no futuro, né, vai ser contada, só que vai ser contada de uma forma diferente, porque as pessoas vão ter outro olhar diferente, como nós temos um olhar diferente, que eles têm muita dificuldade com a história, porque o olhar é diferente. Então, se a gente não se colocar no olhar do passado, a gente não vai entender de forma alguma. Vai ficar parecendo que é um conto e tem que ficar lá. E tem que ser resgatado, porque a gente comete os mesmos erros. É uma coisa que a gente fica questionando, como que a gente erra, né? Como que o ser humano erra e não aprende com os erros, né? Exato. E aí, já que assim, falando da história do Brasil, né, que você adora, a gente pode notar as ausências, né, dentro dessas histórias de personalidades negras, indígenas, como a gente já mencionou, o movimento das mulheres, movimentos sociais diversos que existem no Brasil. Dentro das aulas de história, né, e também na prática da formação continuada, a gente consegue pensar em vários métodos para incluir essas personalidades. Mas a gente se encontra impelidos, né, impedidos também, em alguns momentos, por conta que a dita história oficial, né, que está presente nos livros didáticos, elas não apresentam, muitas vezes essas personalidades, né, esses movimentos, e acaba que você não consegue ter o aparato básico, que é o livro didático,
para trabalhar. Você traz, né, no caso, essas personalidades de forma diferente dentro da sala de aula, e também como, né, trazer, já que a gente tem que seguir o currículo. A falta do livro Ela, didático para o ela ensino respirou médio assim. é muito, faz falta. Não vou falar que não faz, né? Ter livro tem, mas como que eu te diria? Os poucos que tem, não é que eu estou falando mal do conteúdo colocado lá de forma alguma, mas poderia, na minha visão, ser melhor. Né? Mas, como eu estou te falando, a educação tem muito para mudar, muito ainda, mas eu acredito que isso vai acontecer. Mas essa dificuldade é muito grande, porque a gente trabalha muito parecido com faculdade, né? Usa muita xerox, né? Muito texto, porque copiar texto hoje em dia não dá tempo, né? Então a gente usa muito, né? Impressos. Os tópicos, eu não gosto de mapa mental, porque o mapa mental também me confunde, que nem eu já te falei, eu me coloco muito no lugar do aluno. Né? Então, eu gosto mais de tópicozinhos do que mapa mental. É muito parecido, mas tem uma certa diferença. E quando você traz, eu também trago as imagens, mas falando de slides, né? Slides carregados demais, o aluno nem vai olhar. Ele se interessa, por exemplo, uma imagem engraçada da fase dele, por exemplo, primeiro ano, né? Se eu trazer uma imagem engraçada de Dom Pedro II, vai chamar muita atenção dele, né? Por que ele está assim, né? Quem foi ele? O que ele fez, né? A história da monarquia no Brasil foi gigantesca, infelizmente, dentro da escola. Se você tiver aí um mês para falar, é muito, né? Que é uma crueldade, que eu penso que deveria, sim, de entender, né? Essa monarquia, essa colonização que nós tivemos, para depois ir adiante. Mas, enfim, como são muitos conteúdos, a gente enxuga o máximo, né? E traz para eles. Pesquisar. Se você passa pesquisa para ele, ele vai lá na internet, copia e cola. Não adianta. Você pode falar, falar, falar. É raro o aluno que lê e faz a sua interpretação. Tempo, né? E eles querem muita praticidade. Então, esse problema aí da metodologia qual está utilizando, né? Realmente as suas colocações, o seu conhecimento que você tem que passar, porque o aluno, do nada, ele te faz uma pergunta, o que aconteceu em 1320? Aí você está falando de 1889, né, do início da República. E aí ele te questiona, aí você tem que voltar, fazer a junção de século, né, para estar adaptando como que estava acontecendo, porque você não pode deixar o aluno sem resposta. Mas você não pode também dar respostas erradas. Então, você precisa estar preparado também nessas partes de séculos, né, de datas, o que aconteceu, mais ou menos, para você dar uma informação para ele. Aí eu falo, gente, eu não sou um computador, não é tudo que eu sei, né? Tem muita coisa que a gente não se lembra, né? A mente da gente não é tão complexa assim. Mas eu, pelo menos, dou uma orientação para ele. Agora, deixar ele no vácuo, eu aconselho a ninguém fazer isso. A gente tem que dar uma resposta mais ou menos plausível para o aluno. E aí eu questiono com ele, e aí, você sabe me responder atualmente o que está acontecendo isso e isso? Não, não sei, professora. A atualidade deles é muito limitada. O aluno está vivendo, parece assim, entre aspas, também numa bolha, né? Aonde a internet que mostra é o que eles veem. Telejornais, por exemplo, é raro o aluno que assiste um telejornal. Eu acho desnecessário. Né? Então, assim, as formas da gente estar trabalhando com essas metodologias, metodologia invertida, né? Deixar o aluno ser protagonista, mesmo assim, o professor tem que estar do lado. Não adianta, senão ele não vai. Ele faz tudo que a gente propõe, mas a gente tem que estar auxiliando, mostrando, né? Orientando o que é correto, o que não é, porque tem muitas fakes por aí que eu falo, Jesus Maria.
Vocês acreditaram que foi assim? Ah, professora, eu fiquei em dúvida. Então, é por isso que eu te falei, a gente precisa muito, mas muito do professor. O professor faz toda a diferença. E eu fico preocupada porque no futuro nós não teremos tantos professores, né? Porque essa falta de professor vai ter, infelizmente, né? Por vários fatores, né? Nós vamos ter ainda uma falta gigantesca de professores. Já estamos tendo, né? Na verdade, muita falta do profissional. E por isso que o ensino superior é fundamental nessa formação, para estar incentivando, não só fazer o curso de história, mas estar indo para a sala de aula. Quem faz licenciatura de história tem que ir para a sala de aula, né? O Estado precisa, o Brasil precisa, as pessoas precisam desse professor. Eu tenho muito estágio, muitos estagiários que falam, não, eu estou fazendo só para fazer curso, para fazer concurso, perdão. E aí eu fico questionando, mas para que você está, então, em licenciatura? É professor, tem que fazer, né? Tem que ir para a sala de aula. Então, eu acho que a faculdade, ela também tem que pensar, a gente está trabalhando com esse universitário, na parte psicológica dele, dessa orientação, que precisa muito desse incentivo, né? O ensino básico está fazendo a sua parte. Nós estamos colocando bastante alunos nas universidades. Aí vem a pergunta, por que esse aluno não fica lá? É um jogo de empurra. Aí fala, não, o ensino médio não preparou, né? Mas o incentivo que o médio dá, né, para esse aluno ir para a universidade é gigantesco. Só que o ensino superior, ele tem uma outra leitura sobre o aluno, né? O aluno tem que ser independente, né, fazer as coisas por si só, e eu vejo como um problema muito grande. Eu tenho aluno que entrou na faculdade e fala, professor, eu não tenho orientação, eu não tenho, não questionando de forma alguma os profissionais, né, da faculdade, de forma alguma do curso superior, mas precisa, nesse mundo dessas dificuldades, dessa lacuna que ficou, tanto nós professores do básico, né, a gente, nós nos tivemos que nos adaptar, o professor também do superior tem que se adaptar a essa realidade, a saber lidar com esse turbilhão de alunos que estão entrando e no primeiro período estão desistindo, né? Nós estamos tocando um outro assunto que aqui em Jataí teve demais, muitos alunos, né, tirando sua vida porque não dá conta. É muito pesado, mas não é facilitar, professor, é facilitar? Não é facilitar, não é diminuir o aprendizado de forma alguma, mas é tentar achar soluções aí, né, que diminua esse grande obstáculo que está tendo para o aluno ir adiante. Não teve um aprendizado correto no ensino médio, que nem eu te falei, as escolas estão caminhando, a gente está melhorando. E eu vou ser aquela professora que vou defender sempre a educação pública. Nós estamos caminhando. Não é fácil, mas tá indo. E a gente precisa também ter parceiros no curso superior. Aqui em Jataí, graças a Deus, a gente tem falando do curso de História, nós temos um suporte muito grande, né? Os professores também estão se adaptando, eles também estão tendo esse olhar, eu converso muito com os professores de lá, que eles também estão tendo, né? Principalmente na área da pesquisa, com o aluno, por causa dessa rede social, dessa internet, né? Ele tem um olhar que é só ir lá, Ctrl+V, Ctrl+C, é plágio, é crime. Essa dificuldade de pesquisa é gigantesca. Aí entra o fundamental e o médico precisa também trabalhar nessa visão de estar preparando eles melhor, né, para estar entrando nessa faculdade. Então, assim, o curso também está tentando, né? Mas a pandemia, não jogando a culpa nela, mas foi assim, um desequilíbrio para todo mundo, para a faculdade, para o fundamental, para o médio. Então, ainda vai levar-se um tempo. E dentro desse tempo, infelizmente, o aluno está pagando um preço muito caro. Ele está agonizado mesmo. E a gente vê os graves problemas de suicídio, né? A gente vê o desinteresse que eles estão tendo. Entrar, que eu brinco muito, nos terceiros anos, entrar, eles entram, né? Mas sair que é o difícil. É concluir esse curso que está sendo difícil. Então, a gente vai ter que repensar junto com as parcerias, por isso que é fundamental
O governo não pode terminar com o PIBID, né, com o estágio aí supervisionado. A gente precisa dessa parceria, porque para a gente andar de mãos dadas. Porque antes, Daniel, era assim, professor do ensino superior para lá e a gente para cá. E a gente viu que não dá certo, a gente precisa dessa parceria. E com a parceria, tá indo, né? Ainda com muitos problemas, mas tá indo. Eu vejo o estágio lá na escola, né? Como é bom a gente trocar essa experiência com os professores, eles irem assistir a aula desses meninos, né? E os alunos assistirem a nossa, e ver que a gente está tocando em pontos que antes não se tocava, né? Não que a gente é psicólogo do aluno, de forma alguma, mas a gente tem que estar ali tentando entender como colocar esse conhecimento da melhor forma para eles. É ter sensibilidade, né, Helenice? Sensibilidade. Eu Uhum, acho que essa é a palavra do seu podcast, né? uhum, Por um ensino mais sensível. uhum. E assim, né? Já chegamos ao fim do nosso episódio, né? Estamos aí a 1 hora. Vai Coisa boa, ser, passou depressa, hein? vai ser o podcast mais longo que a gente tem aqui. Eu já peço até desculpa a quem está nos ouvindo, mas é válido demais a fala da Helenice, que está aí vivenciando, né? Experiências únicas. Eu costumo falar que a pandemia ela foi um grande indicador, né? Literalmente. Ele está indicando a dor que a gente tem dentro do ensino básico, do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino superior, as lacunas que precisam ser ocupadas e preenchidas para que possa realmente funcionar de forma eficaz. A educação ela precisa realmente notar, né, a existência e ter essa sensibilidade de tentar reparar esses caminhos. Concordo. E, sim, meu querido ouvinte, né, agora finalizando o nosso podcast, Lenice, eu te agradeço demais por sua disponibilidade, Eu que por sua agradeço estar fala falando. única, né, você é uma pessoa que eu admiro muito e muito especial dentro da minha formação enquanto professor, né, são poucas as pessoas que eu posso dizer que realmente têm essa influência dentro do que me formaram como professor, e você é uma delas, né? Uma das pessoas que eu admiro demais. Honra. Não é à toa que quando eu pensei para representar Goiás, só a Helenice, porque Oh, ela meu Deus. já não tem papo na língua, né? Responsabilidade. Quando é para falar, ela fala mesmo. Então, vamos conversar juntos, vamos trazer para perto, que eu acho que esse é o caminho que a gente pode seguir, né? E é justamente isso, né? Essa sala dos professores, você vai perceber quando você assistir os outros vídeos que os outros professores dos outros estados, temos aí Paraíba, Alagoas, temos Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, com outros professores que estão compartilhando suas experiências também, estão falando sobre essas suas dificuldades. Você vai ver que tem algumas coisas que se aproximam e outras que também se distanciam em algum momento, mas que são experiências que dá para você notar que nem na sua sala de aula que poderia funcionar de outras formas. E assim, é esse ambiente que realmente eu pensei, eu disse assim, olha, eu vou escolher fazer podcast justamente por isso. Porque além do recurso visual, né, que é mais trabalhoso, né, do que um mero podcast, a gente tem essa noção de proximidade. Nesse quesito, a internet é maravilhosa, né, de deixar a gente próximo. Eu estou aqui no Paraná e ele está lá em Goiás, e a gente está conversando. Então, temos essa proximidade e é válido demais, demais, demais. E assim, mais uma vez, eu te agradeço, né, por você tirar esse tempinho. Eu sei que você daqui a pouco está indo para a escola, mas eu fico honrado por sua disponibilidade, por sua fala única. E eu agora agradeço, me dirijo aos nossos ouvintes, né, que estão assistindo esse podcast, que vão ouvir esse podcast também lá pelo nosso canal do Spotify, né? Muito obrigado por sua presença. Assistam os outros vídeos e os outros podcasts que vão estar disponíveis.
né? E também peço desculpa pelo nos estendermos tanto, né, nesse episódio em específico, porque eu não pude cortar a Helenice, porque ela tá falando uma coisa que é a culminância, vamos dizer assim, de várias compreensões que a gente vem trazendo já desde o primeiro podcast. E, Helenice, você quer fazer alguma consideração antes da gente finalizar? Não, só agradecer. E é preciso, assim, a gente conversar. E, na verdade, quando a gente conversa, eu que estou colocando tudo para fora. Eu que tenho que te agradecer pela oportunidade de estar falando das angústias, das esperanças, né, que eu tenho. Então, é isso. Muito obrigada a todos e todas. Até a próxima oportunidade. Abraço. Então é isso, pessoal. Tchau, até mais.